Olá, marujos! Quer dizer, olá, camundongos! Bom, vocês já devem ter percebido que nosso vídeo de hoje será uma grande aventura em alto mar, não é? Então venham conhecer as curiosidades da franquia Piratas do Caribe. Em 1967, lá na Disneyland da Califórnia, abriram-se as portas de uma atração que prometia levar os visitantes aos tempos em que os piratas navegavam livremente pelos mares em busca de tesouros. Piratas do Caribe foi a última atração do parque que o Walt Disney participou da concepção, e apenas por isso já é icônica. Porém, com o passar dos anos, os fãs do brinquedo aumentaram, e o que era apenas um passeio de barco tornou-se um clássico da Disneyland. Com isso em vista, a Disney começou a abrir os olhos para uma possível adaptação da história para as telonas. Mas esse processo levou, muito tempo. A primeira ideia para a produção surgiu em 1993, e passaram-se 10 anos até que a Maldição do Pérola Negra chegasse aos cinemas. Os roteiristas Ted Elliott e Terry Rossio, que trabalharam em todos os filmes da franquia, disseram que na época, Steven Spielberg se interessou pelo roteiro e quis dirigir o longa, mas a Disney disse não. Uau! Recusar o trabalho de Spielberg não é para qualquer um. Adaptar a produção do parque para o cinema era uma aposta arriscada. Mas a equipe realmente acreditava no potencial da história. Inicialmente, o longa seria chamado apenas Piratas do Caribe, mas acabaram adicionando um subtítulo caso a produção fosse bem sucedida e, quem sabe, gerasse uma sequência. Eles estão olhando o quê? Ao trabalho! Ouviram, capitão, ao trabalho! Com a ideia aprovada pela Disney, agora era preciso dar um rosto aos personagens. Aí, pessoal, teve muita gente envolvida. Vamos lá. Para Jack Sparrow, foram cogitados Robert De Niro e Hugh Jackman. Will Turner poderia ter sido interpretado por Heath Ledger ou Christian Bale. E a corajosa Elizabeth Swann talvez fosse Jessica Alba ou Amanda Bynes. Finalmente, chegou-se ao elenco que conhecemos com Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley. Inclusive, foi por pouco que Keira não ficou com o papel. No dia do teste para a personagem, a atriz ficou presa no trânsito e quase não chegou a tempo. E mesmo depois de ter sido escolhida, ela achou que seria demitida na primeira semana de filmagens. Por isso, levou só algumas roupas para o set. Mal sabia ela o que vinha pela frente. Inclusive, nas gravações, a mãe de Keira tinha que acompanhá-la, já que ela tinha apenas 17 anos. Diferentemente da escalação da maioria dos personagens, a escolha da atriz que interpretaria Angélica em Navegando em Águas Misteriosas foi simples. Os produtores disseram que desde o início queriam Penélope Cruz. E mesmo com a escolha feita, a produção precisou se adaptar um pouco para conseguir que ela participasse do filme. Nas gravações, Penélope estava grávida, então conforme o tempo passava, sua barriga crescia e o figurino não cabia mais. Então convidaram sua irmã, Monica Cruz, para servir de dublê de corpo em algumas de suas cenas. É bem incomum um roteirista ir para as gravações, mas na produção de Piratas do Caribe, a dupla de roteiristas Ted e Terry ajudou bastante os atores. Muitas falas acabavam sendo improvisadas, e com a presença deles, elas podiam ser inseridas no roteiro. E sem os improvisos, acreditem, perderíamos grandes momentos do filme. Perdeu alguma coisa? Aí, escondi ele! Ai. Peguei! Em O Baú da Morte, Jack cantarola sobre ter um jarro de terra.
Na verdade, aquilo não estava no script. Johnny Depp inventou na hora e todo mundo seguiu a brincadeira. E já nos últimos momentos do filme, na casa da tia Dalma, os atores não sabiam que quem desceria as escadas era o Capitão Barbossa. Disseram que a grande surpresa do filme seria a volta da pirata interpretada por Zoe Saldana no primeiro filme. Então, quando o ator Geoffrey Rush apareceu, o espanto foi, digamos, genuíno. Outra grande surpresa foi planejada especialmente para Orlando Bloom. A cena do beijo entre Jack e Elizabeth foi retirada do roteiro do ator, para que durante a gravação ele não entendesse e se espantasse de verdade. Vamos! As premieres de todos os filmes da franquia foram feitas na Disneyland, e no lançamento de Navegando em Águas Misteriosas, até mesmo Kermit esteve presente entrevistando as grandes estrelas do filme. Aliás, não há outro lugar mais pertinente para o lançamento de Piratas do Caribe do que a Disneyland, onde tudo começou. Diversos elementos do filme são referências à atração, como por exemplo, o cachorro segurando a chave da prisão, a cidade em chamas e a clássica música Yo-Ho, A Pirate's Life for Me. Com o sucesso da franquia nos cinemas, a relação entre os longas e o brinquedo se estreitou. Elementos do filme começaram a ser adicionados à atração, inclusive Jack Sparrow. Johnny Depp visitou o brinquedo e ficou surpreso com o trabalho feito pelo parque. A mais recente referência retirada da atração e incorporada à franquia foi a frase "Os mortos não contam histórias". No brinquedo, é possível ouvir uma voz assustadora dizendo "Dead men tell no tales". E partindo disso, os produtores encontraram um novo gancho para a continuação da saga. No Brasil, entretanto, o título nacional ficou A Vingança de Salazar. E já que estamos falando do filme mais recente, vocês ficaram surpresos com a volta de Will Turner? Quem é mais atento deve se lembrar que Will só pode pisar em terra firme uma vez a cada 10 anos. E quando foi sua última aparição? Exatamente, em 2007. A franquia Piratas do Caribe já se estende por quase 15 anos, e até hoje gera resultados incríveis. Com os 4 longas foram arrecadados mais de 3,5 bilhões de dólares nas bilheterias. Mas o estúdio lucrou muito, ao mesmo tempo, ele também gastou quantias absurdas produzindo os longas. Navegando em Águas Misteriosas é o filme mais caro da história do cinema, totalizando mais de 400 milhões de dólares em seu orçamento. E sabe qual filme está em segundo lugar na lista dos mais caros de todos os tempos? Piratas do Caribe no Fim do Mundo, com cerca de 300 milhões de dólares gastos. Mesmo filmando o terceiro longa logo após o segundo, para não ter de voltar a determinadas locações, os custos não diminuíram. Será que todo o ouro utilizado nos filmes era de verdade? Me dê uma surra e me mande pra mamãe. Afinal, o diretor de A Maldição do Pérola Negra disse que todas as moedas amaldiçoadas foram levadas pelos atores como recordação. E não é só financeiramente que Piratas do Caribe é grande. A duração dos filmes também é bem diferente de outras produções Disney. Todos têm mais de 2 horas de duração. E No Fim do Mundo, com seus 168 minutos, é o filme mais longo da Disney até hoje. E saibam que originalmente ele teria 3 horas e 10 minutos, ou seja, 20 minutos foram cortados nos últimos estágios de produção.
Para que o visual do filme fosse incrível e ao mesmo tempo impressionante, a equipe de maquiagem trabalhou bastante. Johnny Depp, por exemplo, precisava cobrir diversas tatuagens com carvão, e a maquiagem de Bill Turner levava cerca de 4 horas para ficar pronta. E não foi só o pessoal de maquiagem que ralou, mas também os especialistas em efeitos visuais. O ator Bill Nighy, por exemplo, precisava pintar seus olhos e boca para que os tentáculos de Davy Jones fossem incluídos de forma impecável. Outro ser de tentáculos que também deu trabalho foi o Kraken. Não sabiam a melhor forma de animar o monstro, até que o diretor de animação, Hal Hickel, sugeriu que eles assistissem ao filme King Kong vs Godzilla, onde um polvo de verdade foi colocado andando sobre miniaturas, para que nas telas parecesse gigante. Uma ótima sacada da computação gráfica de A Maldição do Pérola Negra são os olhos dos piratas amaldiçoados. Apesar de todo o corpo ser construído digitalmente, os olhos são dos atores. Dessa forma, mesmo sendo esqueletos, os personagens poderiam imprimir mais personalidade. Mas apesar do grande trabalho de computação gráfica, alguns elementos usados no filme eram reais. Os navios Pérola Negra e Holandês Voador, por exemplo, foram construídos de verdade. Incrível, não? E falando no Holandês Voador, alguns dos desenhos conceituais da tripulação foram feitos por ninguém menos do que Tim Burton. Será que Johnny Depp indicou o trabalho do amigo? Camundongos, nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio por essa franquia espetacular. Contem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e de nos seguirem nas redes sociais.